Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. A luz que revela e liberta, o encontro transformador em João capítulo 8. Essas sementes que trazemos para a nossa vida todos os dias entre o que Jesus é e o que podemos ser como filhos dele. Quando Jesus trabalha no capítulo 7, esse lugar do conflito, esse lugar de se revelar, de estar diante do povo e falar que ele é a fonte, a água, o pão, ele é tudo, ele é aquilo que traz graça, verdade, liberdade. Quando a luz de Cristo revela o coração e traz transformação à vida. No capítulo 8 do Evangelho de João, nós somos conduzidos a um dos episódios marcantes no ministério de Jesus. Jesus está em Jerusalém, ensinando no templo, cercado por uma multidão. E entre as pessoas estavam também, como sempre, os líderes religiosos, fariseus, mestres da lei, que frequentemente buscavam uma maneira de acusá-lo. E nesse cenário, trazem a Jesus uma mulher. Vamos ao nosso texto? Eu estou aqui com o texto de João, capítulo 8. Espero que você já esteja com a sua Bíblia, no seu caderno, seu lugar de anotação, para que possamos já começar a nossa leitura. Jesus foi, porém, para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntou-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus e disse: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu, meu Pai, que me enviou. E na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim nem a meu Pai? Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir.
Diziam-lhe, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vir. E disse-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disse-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhe disse, isso mesmo, que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas essas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, serás livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendente de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto do vosso Pai. Responderam-lhe e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: nós não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca proverá a morte? Nunca provará a morte? És tu maior do que nosso pai, Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te faz tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se.
Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não temos 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim retirou-se. No contexto do Evangelho, Jesus entra nesse cenário que eles trazem a mulher, que, segundo a lei de Moisés, precisava ser apedrejada por ter sido pega em adultério. A intenção deles era apenas aplicar a lei? Não, eles queriam colocar Jesus em uma armadilha. Se ele dissesse para apedrejar, entraria em conflito com as autoridades romanas. Se dissesse para não apedrejar, colocaria esse lugar de ser acusado de desrespeitar a lei. Então, Jesus responde com uma frase profunda, com um lugar de implicação. Ele pergunta: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E um a um vai saindo. E Jesus olha para a mulher e pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. Aí Jesus diz para ela: vai, não peques mais, porque eu também não vou te condenar. Aqui vemos algo muito poderoso. Jesus não ignora o pecado, mas ele oferece graça, graça que te leva à transformação. Ele veio para aqueles que precisam de graça, de perdão. E ele ensina nesse episódio: ele é a luz do mundo. Quem o segue não anda em treva, mas tem vida. Essa afirmação está trazendo a revelação de quem Jesus é. E no mundo bíblico, a luz representa a verdade, direcionamento de vida. Ao dizer isso, Jesus estava afirmando que ele é aquele que ilumina o caminho do homem, revela o pecado, conduz à verdadeira liberdade. Porque quando eu vejo um lugar que eu preciso consertar, essa é uma luz para eu ir para o lugar de liberdade. Mas essa afirmação gera mais debate entre os líderes. Eles questionam a autoridade de Jesus, eles questionam a identidade. E ao longo do capítulo, Jesus explica que a verdadeira liberdade não é política, não é social, a verdadeira liberdade é a liberdade que se experimenta conhecendo quem ele é, a verdade. Porque ele traz à luz os nossos pecados, ele traz à luz aquilo que é necessário ser transformado em nossas vidas. Aqui em João 8, nós vemos que a graça de Deus restaura aquele que se arrepende. A verdade revela o nosso coração, mostra quem somos, para que possamos ser guiados através da luz, a luz que é Jesus, para a vida. A verdadeira liberdade está em Cristo e a religiosidade sem transformação, ela gera o quê? Julgamento, rituais, dureza, não liberdade. A religiosidade sem transformação, ela traz peso, ela traz jugo. E Jesus fala que o fardo dele é leve, é suave. Para você aplicar no seu dia a dia, antes de julgar os outros, examine o seu coração. Todos nós precisamos da graça de Deus. Permita que a luz de Cristo ilumine as suas necessidades escondidas. Aquilo que é trazido à luz pode ser curado. E aqui eu gostaria de convidar você para fazer parte da nossa comunidade Coragem. Aqui abaixo tem o link. Se inscreva, vem fazer parte, vem aprender conosco a trazer à luz tudo aquilo que precisa ser curado, transformado. E quem sabe você não é alguém que também pode ajudar alguém
a ser curado. Busque liberdade espiritual, não apenas soluções externas, porque Cristo transforma o nosso interior. Lembre-se de que a graça não é permissão para você continuar errando, mas é uma oportunidade para você viver de forma diferente. Caminhar com Jesus significa sair das trevas, sair da confusão e entrar na luz da verdade. Todos nós, em algum momento, somos como aquela mulher, necessitados de misericórdia. E aqui nós podemos lembrar de Jeremias, quando ele diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E às vezes somos como os acusadores, rápidos para apontar os erros, mas esquecemos que nós também somos necessitados de misericórdia. E aqui em João, nós vemos que esse encontro de Jesus muda as coisas. Ele cura o pecador e ele confronta o orgulho. Quando a luz de Cristo entra na vida, as pedras caem das nossas mãos e o coração encontra liberdade. Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, que Ele te abençoe, que Ele te dê esse lugar de amor, de construção, de olhar para o outro com um olhar amoroso, sem julgamento, entendendo que Ele precisa de misericórdia, assim como eu e você. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus. Não deixe de ler a descrição do vídeo e, se fizer sentido, vem fazer parte dos grupos, vem participar do projeto, da comunidade, aprender mais. Deus abençoe. Até nosso próximo momento de leitura bíblica.